que foi a nova resolução do Conselho Federal de Medicina sobre cirurgia bariátrica. Uhum. Essa nova resolução, ela veio então com recomendações inéditas para a cirurgia bariátrica, incluindo pacientes com IMC ainda na faixa de obesidade grau 1, retirando a obrigatoriedade da participação do endocrinologista na equipe que faz essa avaliação prévia do paciente. Como é que você avalia essa recomendação nova que tivemos em 2025? Ela ampliou demais, assim, eu acho que passou um pouco do ponto, né? A gente já tinha aí evidências científicas bem robustas para você recomendar uma cirurgia num paciente com obesidade grau 1, tinha, principalmente no contexto do diabetes, né? A gente teve o Stampede Trial ali que mostrou realmente benefício superior em relação ao tratamento farmacológico, embora não tenha comparado com os pesos pesados, né? Assim, não tem um estudo comparando cirurgia bariátrica com agonista de GLP-1 de alta potência. Não tem, né? Então, assim, é comparando com o tratamento padrão do diabetes, que para eles lá foi a maioria metformina, sulfonilureia, insulina. Então, a cirurgia bariátrica realmente acaba sendo superior nesse sentido. A recomendação anterior é que essa faixa do obesidade grau 1, que é aquele MC entre 30 e 35, a indicação ali seria diabetes, né? Que ela chamava de cirurgia metabólica. E tinha uma série de critérios, o paciente tinha que ter menos de 10 anos de doença, tinha que estar naquela faixa etária que foi a faixa etária que mostrou benefício no estudo. Então, generalizou. Na faixa de obesidade grau 1, diabetes ficou, diabetes só diabetes, e entrou outras complicações que ele chamou de complicações graves. Então, aquele paciente que tivesse doença renal diabética, principalmente, né, ou doença renal mais avançada com obesidade grau 1, paciente que tivesse doença cardiovascular instalada com lesão de órgão-alvo também, paciente com doença hepática esteatótica mais avançada, fibrose F2, F3, entraria também aqui paciente que fosse candidato a transplante, paciente que fosse fazer tratamento cirúrgico de doença do refluxo gastroesofágico, que já ia abordar o estômago. Então, se ele tivesse obesidade, isso poderia fazer a cirurgia. Paciente com doença osteoarticular grave, né, osteoartrose grave, ele usa até esse termo osteoartrose, que na prática o pessoal usa mais osteoartrite, é um termo até meio incorreto para se usar. Então ele colocou nessas situações onde você tivesse uma doença grave associada à apneia do sono grave também, né? Que aí acaba sendo muito paciente, porque a apneia do sono grave a partir do índice de apneia e hipopneia ali de 30, aí você já começa a classificar como grave e pegaria muito, muito paciente, né? Então ficou muito generalizado. 35 seria a obesidade mais qualquer comorbidade associada, e aí qualquer comorbidade, ele deixou muito aberto no texto. E acima de 40 também já ficaria como indicação. E tirou aquela história do acompanhamento, né? Que antes a gente precisava de 2 anos de tentativa de tratamento sem resultado para você poder liberar esse paciente para cirurgia, e hoje não tem mais essa recomendação dos 2 anos, né? Ficou, talvez assim, facilita o acesso, mas simplifica demais o acesso também, né? Assim, a gente sabe que tem uma série de complicações na bariátrica, e é inclusive esse período assim de você avaliar a adesão do paciente às medidas é importante, porque muito paciente que tem realmente, às vezes tem até alguma alteração comportamental relacionada à obesidade, e que se você não tem um acompanhamento adequado, você não vai detectar isso antes, né? Então opera, não faz o segmento correto, não faz as condições apropriadas, vai acabar tendo reganho e numa condição, Perfeito. às vezes, até pior, né? Uma melhor avaliação tanto de possíveis causas dessa obesidade, né, que tem aí um componente endócrino, Isso. e também das repercussões endócrinas da obesidade, como por exemplo, hipogonadismo masculino, enfim. E de como o paciente se comporta no tratamento, né? Muito paciente acaba tendo Perfeito. alguma Eu dificuldade. acho que o nosso papel, assim, sem conflito de interesse, é Claro. essencial nessa É claro. avaliação.